células fotovoltaicas nessa aula e a origem da energia fotovoltaica, que seria exatamente a célula. Esse é um sistema fotovoltaico que eles estavam instalando na cidade de Mojimirim, um sistema com 40 painéis fotovoltaicos, cada painel fotovoltaico com 250 watts pico. Essa unidade watts pico eu vou explicar para vocês posteriormente do que se trata, mas basicamente eu gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui. Quando nós analisamos o sistema fotovoltaico, nós pensamos no painel fotovoltaico como uma unidade, e na verdade não é a unidade primária. A unidade primária de um sistema fotovoltaico é a célula fotovoltaica. Aqui, ó, esse quadrado aqui de 156 por 156 milímetros. Essas células aqui unitárias, elas vão ser unidas, tá, em série, uma a uma, e vão formar o painel fotovoltaico. Nesse caso aqui é um painel com 60 células de 250 watts. Mas não há apenas um tipo de célula. Nesse caso aqui, nós estamos vendo aqui uma célula policristalina. Existem outros tipos de célula. Nós vamos nos ater mais nesse curso online, nesse treinamento online, nas células mono e policristalinas, tá? Então vamos lá. A diferença básica, quando nós observamos um painel fotovoltaico, é simples de verificar. Um painel fotovoltaico monocristalino, ele tem essas pequenas brechas brancas aqui, como sendo falhas, tá? Na verdade não são falhas. Vamos à célula monocristalina, que é essa aqui, e você percebe que, na verdade, uma célula monocristalina, ela não é nada mais do que um círculo, percebam, que foi chanfrado. Por quê? Antigamente até se utilizava essas células exatamente como elas saíam das máquinas, né? Elas saíam redondas. Só que quando você coloca uma célula redonda ao lado de outra, ficava uma área muito grande que você não utilizava no painel, com brechas muito grandes como essa aqui. Nesse caso não. Qual foi a ideia dos engenheiros? Chanfrar essas células fotovoltaicas, porque a partir do momento que você chanfra, você perde um pouco, só que você ganha na hora de acomodar essas células uma ao lado da outra, ó. Perceba que essa área ficou bem menor, tá certo? No caso do painel fotovoltaico policristalino, é um pouco diferente. Por quê? Porque o policristalino, o sistema, a fabricação dele, a forma como ele é fabricado é diferente do monocristalino. Aqui nós temos um sistema que eu vou explicar um pouco à frente, chamado Zoralski, que é como se fabrica esse tipo de célula. Essa célula aqui, a cristalização dela já é feita de outra forma, muito parecida com uma fundição, onde você tem um modelo e você simplesmente vai moldar a sua peça da forma que você quer, tá certo? São sistemas diferentes, por isso que elas são diferentes. Mas basicamente, se você olhando um painel monocristalino e um policristalino, você já vai perceber a diferença entre eles, basicamente percebendo que no policristalino não há essas falhas aqui, ó, onde não há célula, tá certo? Ele é completo. Já o monocristalino, ele tem essas pequenas falhas aqui. O importante agora é conhecer como esses painéis são fabricados. Primeiramente, vamos analisar o início de tudo, os cristais de quartzo. Para efeito de curiosidade, esse material, o Brasil é a maior reserva mundial de cristais de quartzo, tá? Nós temos essa facilidade, porque nós temos muito quartzo no subsolo, tá? E para quem não sabe também, o quartzo é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre. Ele só perde para o oxigênio. Então, o que nós temos que analisar agora? Como se fabrica? Muito bem. Tudo começa nos cristais de quartzo. Para quem não sabe, o Brasil é o maior produtor de quartzo no mundo. Nós temos as maiores reservas mundiais. Praticamente 80% de toda a produção mundial hoje é brasileira. Mas nós não chegamos a fazer esse quartzo aqui puríssimo. Nós não chegamos nesse ponto, não. Infelizmente, nós entregamos o quartzo mais barato, com um grau de pureza em torno de 99,5%, 99,6%. Parece muito, mas não é. Quando nós trabalhamos com semicondutores puros, principalmente no silício, no caso, grau eletrônico, que é esse aqui,
nós trabalhamos com 99,999999, 7 noves depois da vírgula, ou seja, praticamente 100%. Esse silício aqui é fabricado aqui no Brasil. Nós temos aí algumas empresas, Minas Metais, nós temos a Rima, são empresas que fabricam, que extraem esse metal e fazem essa primeira purificação desse metal aqui, que é feita num forno com eletrodos de carbono, e eles misturam carbono também junto a esse silício aqui, e eles conseguem purificar bastante esse silício aqui, chegando a 99,5% de pureza, tá certo? Tem um método que eu vou explicar um pouco à frente. Aqui já é um lingote do método Zoralski, já de altíssima pureza, que já está praticamente pronto, nesse caso, para um processo que nós chamamos de slicing, onde você vai fatiar em wafers, isso aqui. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Percebam aqui, ó, eu peguei esse lingote, tá? Fatiei ele, tá? Em camadas finas, de aproximadamente 0,5, 0,6 milímetros, tá? 5 ou 6 décimos de milímetros. E aí eu tenho aqui, ó, esses wafers aqui, que tem muito trabalho pela frente ainda para se tornar uma célula fotovoltaica. Tem muita coisa ainda, mas nós vamos aprender tudo isso. Nós temos praticamente 3 tipos de silício. Esse primeiro tipo, que nós chamamos de silício grau metalúrgico, SIGM, de silício grau metalúrgico, que nós fazemos aqui no Brasil, ele tem uma porcentagem de pureza de aproximadamente 99,5%. Como eu já disse, parece muito, mas não é. É muito abaixo do que nós precisamos para as aplicações de semicondutores, que é o caso das células fotovoltaicas. Se você for trabalhar com células, com chips aí de computador, aí você precisa de uma pureza ainda maior. Mas vamos lá. Eu tenho aqui um silício de grau metalúrgico com uma pureza de 99,5%. O silício, chamado silício grau solar, que nós utilizamos, que é o silício que tem a pureza necessária para que possamos utilizar nas células fotovoltaicas, esse silício ele já tem uma pureza de 99,9999, 4 noves depois da vírgula. Tá certo? Esse silício aqui já é interessante, inclusive já há alguns projetos no Brasil atualmente, que algumas universidades já estão trabalhando e conseguindo alcançar esse grau de pureza, não pelo método químico, que é um método chamado de método Siemens, mas pelo método metalúrgico, que é um outro método que eu vou explicar para vocês também. E você tem um outro grau de silício. Percebam que à medida que ele vai ficando mais puro, ele vai mudando o seu nome e vai aumentando a pureza, obviamente. Esse silício grau eletrônico, que nós chamamos aqui, ele já tem 7 noves depois da vírgula, ou seja, ele é praticamente puro, não é? Isso aqui, infelizmente, nós não fazemos nenhum desses dois tipos aqui no Brasil em escala industrial, tá? Há um projeto muito avançado da Minas Metais que está começando a produzir, tá? Junto com o auxílio de algumas universidades, está começando a produzir esse silício aqui, silício de grau solar, que é exatamente para ser utilizado nas células fotovoltaicas. Esse grau de pureza para células fotovoltaicas é mais do que suficiente. Para componentes eletrônicos, para microchips de computador, não dá. Aí você tem que ter esse silício grau eletrônico que tem toda essa pureza, tá? Mas esse silício basicamente nós o utilizamos, primeiro porque é muito abundante, e segundo porque ele tem todas as características, ele é um semicondutor, e um semicondutor, para quem não sabe, ele conduz corrente elétrica, ele conduz energia em determinadas situações e não conduz em outras. Inclusive eu coloquei aqui os fabricantes principais no Brasil, né? A Rima, Minas Ligas, tem outras também, mas já são empresas um pouco menores, né? As mais importantes hoje no mercado brasileiro são essas duas empresas. A pergunta agora é a seguinte: como eu posso fabricar esse silício nesses 3 graus aqui? No grau metalúrgico, no grau solar e no grau eletrônico. Os métodos são bem diferentes, vamos a eles. No grau metalúrgico,
silício grau metalúrgico, eu utilizo, como eu já disse anteriormente, um forno com eletrodo de carbono a 1900 graus. Como que é feito isso aqui? Ele simplesmente utiliza uma plataforma, que na verdade é um forno especial, é um forno com eletrodo, dessa forma aqui, ó. Como é que ele vai funcionar? Aqui eu tenho uma imagem dele. Ele tem 2 eletrodos de grafite, tá certo? E juntamente com esse quartzo que vem da natureza, tá? Nós estamos falando aí do quartzo da natureza. Ele chega aqui, esse minério, você coloca esse minério aqui, juntamente com esse minério, você coloca algumas partes de carbono, ou seja, grafite. Eu misturo o grafite, eu jogo o grafite juntamente com esse minério que está aqui. Aqueço esse minério aproximadamente 1400 graus, tá? Ele vai começar a fusão, depois subo até 1900 graus e a 1900 graus eu espero, por quê? Porque quando ele mistura com o carbono, a parte mais pura vai para a parte inferior desse cadinho aqui, desse forno. E aí nós drenamos ele por baixo aqui. Ou seja, o silício a 99,5% de pureza vai descer pela parte mais baixa do cadinho aqui do forno, certo? E nós vamos encontrar ele aqui. A parte mais impura fica aqui e eu perco pelo menos para esse tipo de necessidade. Aqui tem uma imagem, né, para que você tenha uma ideia mais ou menos como é que funciona, né? É um processo realmente, para quem já viu ao vivo, é um calor infernal e é uma temperatura bem desagradável para o operador. Como funciona esse método? Com esse método eu vou fabricar o meu silício grau metalúrgico com 99,5% de pureza. Eu simplesmente coloco o minério de silício aqui, tá certo? Coloco partes juntamente com esse minério de grafite, né? Na verdade carbono, e eu tenho esses 2 eletrodos de grafite também, que vão aquecer esse forno aproximadamente 1900 graus. Quando ocorre um processo de purificação a essa temperatura, quando eu misturo com grafite o silício, de tal forma que o silício mais puro vai para a parte inferior do cadinho. E aí eu simplesmente retiro aqui por baixo o silício que é mais puro. Que é para vocês terem uma ideia, né, de um forno trabalhando, tá? Então, na verdade, aqui você vai ter os eletrodos e o silício mais puro eu vou pegar e vou drenar por baixo desse forno. Lembrando que esse silício é o de 99,5% de pureza, tá? Tá bem longe ainda do silício puro que nós precisamos para o grau solar, para as nossas células fotovoltaicas ou até mesmo para chips de computador, que é um silício mais puro ainda. Aí nós vamos nos utilizar de métodos químicos para chegar nesse grau de pureza. Ou então o método metalúrgico, como eu já disse para vocês, que a Minas Metais já está começando com esse processo aqui no Brasil. Espero que eles desenvolvam o mais rápido possível para que nós possamos utilizar o nosso silício com um valor um pouco menor do que nós vendemos por aí a um preço muito baixo. Então nós já vimos como se purifica à base de carbono um silício grau metalúrgico. Mas é importante saber como se purifica a graus muito mais avançados o silício grau solar ou o silício grau eletrônico. Os métodos são bem diferentes e são métodos químicos que eu passo a mostrar agora. Há 2 formas bem distintas, também conhecidas como rotas, é a forma como se conhece, né? Você tem a rota química, que é basicamente o processo Siemens. Tem um processo da DuPont também, mas o mais importante e o mais utilizado para células monocristalinas é o processo Siemens. Está aqui, ó, tanto para silício grau solar como silício grau eletrônico. E você tem uma rota metalúrgica, que é um forno de solidificação direcional, né? É um forno que trabalha um pouco diferente desse sistema aqui, mas que também já está tendo bons resultados, tá? A nível de mundo e a nível Brasil também, nós já temos aqui no Brasil. Muito bem, a parte química, como é que funciona? Muito bem, para obter o silício de altíssima pureza, que eu vou utilizar nos painéis fotovoltaicos, nas células fotovoltaicas e nos chips de computador, eu tenho um processo que é o mais utilizado, que é um processo químico,
chamado processo Siemens, tá? Que foi inclusive patenteado pela Siemens. E ele se compõe de duas etapas, bem distintas uma da outra. São duas fases desse processo para eu purificar o silício a esse grau. Bom, primeiramente, eu vou subir a temperatura do meu silício, o silício metalúrgico, tá ok? Aquele silício que nós vimos no slide anterior, tá? Esse aqui, ó. Muito bem. Esse silício que nós obtivemos aqui, como eu já disse, é um silício grau metalúrgico, é o que nós conseguimos hoje, pelo menos em escala industrial, fabricar aqui no Brasil, e nós disponibilizamos esse silício para o mundo inteiro, tá? Principalmente hoje para a China, que é o maior fabricante de células fotovoltaicas do mundo hoje. Quando esse silício chega na China, ou na Alemanha, ou nos Estados Unidos, ele vai passar por outros processos de purificação para aumentar a pureza dele de 99,5% para praticamente 100%. Como que é feito isso? Isso é feito de forma química. Nós temos duas formas distintas para fazer isso, que nós chamamos de rotas. Uma rota, que é a rota química, que é o conhecido processo Siemens, tá? Nós temos a DuPont também, que tem um processo, mas não é tão eficiente como esse, menos utilizado. Basicamente, se utiliza hoje o processo Siemens de purificação do silício, para obter tanto o silício de grau solar, como o silício de grau eletrônico. E nós temos uma outra rota, que é a rota metalúrgica, que é um forno que nós chamamos de forno de solidificação direcional, que ele também consegue chegar pelo menos a esse silício de grau solar. E ele está começando a tomar, muitos países, muitas empresas estão utilizando esse tipo de forno, porque tem muitas empresas interessadas em fabricar esse silício por conta do crescente mercado de células fotovoltaicas. Para eu conseguir uma célula fotovoltaica, eu tenho que ter um silício grau solar. Não precisa tanta pureza como um silício grau eletrônico. E essa rota metalúrgica consegue isso. Agora, se eu quiser um silício grau eletrônico, aí não tem outro jeito, eu tenho que utilizar essa rota química. Mas nós vamos conhecer as duas. Aqui nós temos as equações químicas, mas dá para a gente ter uma ideia, não precisa ser nenhum perito em química para ter uma ideia e eu poder passar para vocês como que funciona isso. Então, nesse processo Siemens, são duas etapas distintas. A primeira que ocorre é uma temperatura de 350 graus Celsius. Eu vou pegar o meu silício grau metalúrgico, que nós vimos anteriormente, tá? Que foi purificado aqui no Brasil ainda, já está com 99,5% de pureza, e eu vou adicionar ácido clorídrico dele a 350 graus. E eu chego nesses elementos aqui. Nós temos aqui esse elemento que é o triclorosilano, tá? O conhecido triclorosilano, mais o hidrogênio, tá certo? O hidrogênio aqui na forma gasosa. Esse triclorosilano, nós vamos aproveitar ele, que ele saiu dessa reação química aqui, desse primeiro processo, dessa primeira etapa, e pegamos o triclorosilano. A partir daqui fazemos uma outra etapa química com ele, que nós fazemos a decomposição dele. Decompondo o triclorosilano, nós chegamos a esses compostos e o que interessa para nós é esse aqui, que é o silício com altíssimo grau de pureza. Isso ocorre a temperatura de 1150 graus. Portanto, essa é a etapa química, essa é a forma química pelo método Siemens, que eu consigo, a partir do silício grau metalúrgico, que saiu daqui do Brasil já parcialmente purificado, eu chegar desse silício para esse silício, que é um silício altamente puro. Tem um outro método, que é a rota metalúrgica. A rota metalúrgica, eu vou utilizar esse forno, que é um forno de solidificação direcional. Esse é um processo que, ao invés de utilizar a química, no caso lá que se utilizou o ácido clorídrico, eles se utilizam de processos metalúrgicos, da engenharia metalúrgica, para transformar esse silício. É um método até um pouco mais barato e que tende a crescer muito no mundo. Apesar que é um método que ainda está evoluindo muito, nós temos aí muitas evoluções e eu tenho certeza que a médio prazo
vai ser o método mais utilizado para se conseguir, pelo menos, o silício de grau solar, que é o que interessa. Portanto, aqui nós temos o silício, só para recordar, o silício que saiu aqui do Brasil, tá? Com um grau de pureza de 99,5%. Tratamos ele com ácido clorídrico, a uma temperatura de 350 graus. Depois nós fizemos a decomposição do triclorocilano, chegando ao silício altamente puro, de altíssima pureza. Praticamente 100% de pureza nessa segunda etapa e a 1150 graus. O que nós temos que saber agora? Como que nós vamos fabricar os lingotes? Já que eu já tenho esse silício de altíssima pureza, eu tenho que saber como fabricar os lingotes. Há duas formas. Uma forma que é a rota metalúrgica, que nós vamos ver agora. Na rota metalúrgica eu não utilizo elementos químicos, eu não utilizo reações químicas, como eu utilizei anteriormente no método Siemens, para poder purificar esse silício. Eu me utilizo da engenharia metalúrgica para poder alterar as características metalúrgicas do silício e eu consigo dessa forma um silício ao menos com grau solar, que é um silício de altíssima pureza, mas não é ainda o silício necessário para microchips, por exemplo. Mas para grau solar, que é o que nos interessa e que é uma grande demanda do mercado por esse tipo de silício, esses fornos aqui, esses equipamentos aqui, que são os fornos de solidificação direcional, eles estão cumprindo bem o seu papel, apesar que eles estão ainda em evolução. Tendem a melhorar muito mais, mas já estão conseguindo fabricar assim em escala industrial. Tende a crescer muito mais. É uma engenharia que está evoluindo muito rapidamente. Até por conta da demanda do mercado de células fotovoltaicas. Mas vamos entender como que eu fabrico um lingote de silício monocristalino. Como é fabricado? Que forno que eu utilizo? Como que é feito isso? Eu vou mostrar em detalhes para vocês. Nós temos esse forno aqui, que nós chamamos de forno puller, ou puxador. Na verdade, ele tem um reator aqui na parte de baixo dele, onde ele vai ter um cadinho aqui interno. Depois eu vou mostrar isso aqui em corte num vídeo para vocês. E ele tem uma haste aqui, onde eu consigo puxar a semente, que eu vou explicar para vocês do que se trata. Essa haste tem aproximadamente uns 5 a 6 metros, tá? E ele consegue fabricar, nesse caso, esse forno consegue fabricar um lingote de silício monocristalino, já de altíssima pureza, de aproximadamente 2,5 metros no máximo e 400 milímetros de diâmetro. Então, comprimento máximo 2,5 metros e diâmetro máximo 400 milímetros. Para explicar para vocês como funciona esse método, para nós chegarmos a esse lingote monocristalino, que vai ser a base das nossas células, esse lingote vai ser fatiado em wafers, é um método chamado slicing. Existe uma forma de fazer isso, e nada é melhor do que um vídeo para poder explicar melhor. Às vezes um vídeo vale mais do que muitas imagens e muitas palavras. Então vamos lá. Muito bem. Vamos conhecer como funciona o método Zoralski, onde é a primeira etapa de fabricação mesmo, é onde que é a fusão dos cristais de silício de alta pureza, né? E é onde nós vamos formar o nosso silício, nosso lingote de silício cilíndrico, que vai ser depois fatiado e vai iniciar a fabricação das células fotovoltaicas monocristalinas. Muito bem. O que eu quero passar para vocês agora é como funciona esse forno do tipo puller. Qual o método, como que eu vou fabricar esses lingotes aqui, me utilizando de um forno como esse. Existe um método e ele é simples, mas um vídeo é muito mais fácil de exemplificar ele. Portanto, vamos a ele. Então, o método que nós vamos utilizar para fabricar o silício monocristalino de alta pureza é o método conhecido como Zoralski, tá? Que é a primeira etapa. Esse é o método de cristalização do silício monocristalino, que foi criado pelo cientista polonês Jan Zoralski, diz a história, de forma acidental. Ele criou esse método de cristalização do silício monocristalino. Mas vamos lá, como é que vai funcionar esse método? Aqui é o forno, que é aquele forno que eu mostrei anteriormente, tá? Só a parte do reator dele. E na verdade ele não é só um forno, ele é um forno e um reator. Ele é refrigerado na parte externa
Ele tem um aquecedor que vai ter que aquecer esse forno para fundir todo esse silício que está aqui, de alta pureza. E obviamente eu tenho uma resistência térmica que vai fazer isso aqui. Olha os cristais de quartzo aqui. Comecei a aquecer os cristais, eles estão se fundindo, se fundiram completamente aproximadamente 1425 graus. E aqui entra um outro elemento na história que é importante entender como é que ele funciona. Se você entender como é que ele funciona, fica muito mais fácil entender o método. Vamos imaginar essa semente que nós chamamos de semente rotativa. Primeiro que chamamos semente rotativa porque ela vem de forma rotativa mesmo. O cadinho está girando no sentido anti-horário e ela está girando no sentido horário. O que vai acontecer? Essa semente ela está à temperatura ambiente, praticamente à temperatura ambiente. Já o silício fundido está à temperatura de 1425 graus. Quando essa semente aqui, em temperatura baixa em relação ao silício fundido, toca o silício, ele cria uma película ao redor dessa semente, que se solidifica ou cristaliza. À medida que isso vai ocorrendo, vai criando camada em cima de camada, camada em cima de camada, e nós vamos criando um lingote. Mas se eu ficasse com ele parado, ele ia simplesmente solidificar dentro desse cadinho. A nossa ideia é puxar esse material. E como que é feito isso? Da seguinte forma, só observar o vídeo aqui. A semente vem girando, toca o fundido, e aqui nesse caso, tem dois casos diferentes. Tem o caso que o forno puxa essa haste e o caso que o cadinho desce. Nesse exemplo aqui, o cadinho está descendo. A haste está parada e o cadinho desce. Na verdade, esse processo aqui demora horas para ocorrer. 8, 9, 12 horas, dependendo do tamanho do lingote que você quer e do diâmetro dele também, tá? Então aqui está, obviamente, bastante acelerado, né? Mas o processo é basicamente esse. Essa semente vai girando e vai puxando, vai cristalizando e vai aumentando cada vez mais. E é muito importante se controlar no método Zoralski a rotação do cadinho, a rotação da semente e a velocidade com que o cadinho vai se afastar dessa haste. Esses três fatores são fundamentais para conseguir um bom lingote. Continuamos aqui o processo. Percebam que já está se formando um lingote aqui, ó. Tá? O cadinho vai abaixando, certo? A temperatura aqui se mantém a 1425 graus. E à medida que ele vai tirando, obviamente, esse lingote vai esfriando até acabar totalmente o silício de alta pureza que tinha esse cadinho. Ó. Perceba aqui que o cadinho já está na parte de baixo do reator aqui. Um detalhe importante é que ele é um reator. Por que eu estou dizendo que ele é um reator, ele não é um forno simples? Porque ele tem a atmosfera dele controlada. Aqui dentro nós temos uma atmosfera de argônio, que é um gás inerte. Por que nós temos uma atmosfera de argônio? Porque se eu deixar isso aqui a atmosfera comum, o ar que nós respiramos, ele é repleto de impurezas, poeira e tudo mais. Essa poeira iria entrar em contato com esse silício e iria acabar com a pureza que nós temos e que nós lutamos tanto para conseguir, essa pureza do silício. Então essa atmosfera tem que ser uma atmosfera controlada. Basicamente se utiliza atualmente o argônio para controlar essa atmosfera, que é um gás inerte e que mantém a pureza do silício no final desse processo aqui. Olha o lingote aqui, já está se formando. Ó. Aqui eu inseri aqui algumas imagens de lingote de vários diâmetros, tá? E vários comprimentos. Percebam que a ideia é sempre a mesma. Se eu demorar um pouco mais para puxar, ou seja, se a velocidade com que eu puxo o cadinho é um pouco menor, eu consigo lingotes com diâmetro maior. Se a velocidade é um pouco mais rápida, eu consigo lingotes com diâmetro menor. Então é uma forma de eu conseguir controlar o diâmetro que eu quero do meu lingote. Então vamos lá. Se eu tenho uma velocidade do cadinho descendo menor, esse lingote vai ser maior no seu diâmetro. Se a velocidade com que o cadinho desce ou a velocidade com que a haste é puxada, dependendo do tipo de forno, se ele for puxado com maior velocidade, é claro que o lingote vai ter um diâmetro menor. Dessa forma eu consigo controlar e também controlar a qualidade do meu lingote final.
Os lingotes aqui estão prontos para usinagem. Então é mais ou menos isso aqui que sai do reator. É isso que eu tenho, que é aquela imagem inicial que eu coloquei para vocês com os chineses lá. O que eu tenho que fazer agora? Primeiro cortar essas pontas aqui, ó. Não tenho como eu usar isso aqui e fazer célula. O processo é esse. Primeiro eu corto. Depois agora eu vou usinar ele no diâmetro externo, de tal forma que eu já chegue próximo do diâmetro que eu quero para minha célula. Em seguida eu chanfro. Veja bem, eu estou chanfrando aqui, ó. Nesse caso aqui a parte superior desse lingote aqui. Para quê? Para que eu consiga um apoio para ele. Eu consigo apoiar esse lingote, eu tenho uma face de referência e vai facilitar também para eu serrar esse lingote aqui em wafers ou bolachas. O termo que o mercado utiliza é wafers, que é um método que nós chamamos de slicing, que vai cortar esse lingote em centenas de células fotovoltaicas. Aliás, deixar bem claro, não são células fotovoltaicas ainda, são wafers, são bolachas. Elas vão se transformar em células lá na frente, depois de muitos processos ainda. Mas vamos continuar aqui. Após eu chanfrar essa parte superior, eu vou pegar esse lingote aqui e vou levar a uma serra. Olha que bacana aqui. Esta serra que faz o fatiamento, o slicing do meu lingote, olha, começou aqui a girar. O que ele vai fazer aqui? São centenas de cabos de aço, tá? Esses cabos de aço, eles são compostos basicamente de diamantes industriais, tá? Que vão facilitar o corte desse lingote em centenas de células. Estão observando aqui, ó, tá vendo? Olha os cristais de diamante aqui, tá? Que vão cortando esse lingote em centenas de células. A etapa 3, o que vai ocorrer? Após a fase de serrar os lingotes em centenas de wafers, em centenas de bolachas, agora chega o momento de nós começarmos a fazer a usinagem final dessa célula, para ela ficar nas características que nós queremos.